Agora só pode abrir a Bíblia quem tem a Bíblia, quem trouxe a Bíblia. Jó, capítulo 1. Nós vamos fazer essa leitura, vamos fazer uma oração. Nessa oração, eu vou pedir a Jeová para botar um cinto de segurança aí em você, prender você aí no banco aí, para você não sair, não passear pela igreja na hora da ministração da palavra. Vou pedir para Jesus para você não ter vontade de ir no banheiro. E se você tiver vontade de ir no banheiro, eu vou pedir Jesus para te dar força aí para você segurar. É importante nós estarmos atentos ao que Deus vai falar conosco. Às vezes, numa ministração de 40 minutos, às vezes é uma frase que faz toda a diferença. Às vezes na ministração da palavra é uma frase. Teve um pastor ministrando aqui no congresso de jovem há muitos anos atrás. Uma frase que ele falou nunca saiu do meu coração. E normalmente é assim. E às vezes a gente perde essa frase que Deus quer falar conosco. Então, no nome de Jesus, que você não perca o que Deus tem para você nessa noite. Eu queria pedir aos papais para ficarem com os seus filhos. Se você olhar para a direita e olhar para a esquerda e seu filho não estiver com você, seu filho está no lugar errado. Nós não queremos ver nenhuma criança brincando com outra criança. Nós estamos ensinando as crianças o temor do Senhor. Estamos ensinando a criança a respeitar a casa de Deus. E o papai e a mamãe precisam nos ajudar nesse ensino que é bom para o seu filho. Amém? Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssimo agente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens, e as obras de sua mão os abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Amém. Você vai deixar a sua Bíblia aberta? Vamos orar. Pai, nós queremos louvar ao Senhor, queremos engrandecer o teu nome e queremos agradecer ao Senhor pela presença do Senhor neste lugar.
É a tua presença que faz toda a diferença. Senhor, não são as luzes, não é o som, ó Deus, não é o ambiente, não é o pregador, Senhor Deus, mas é o Senhor quem faz a diferença em nosso meio. Nós louvamos ao teu nome, porque o Senhor diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente, e o Senhor é muito bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós honramos ao Senhor, honramos o nosso Jesus, honramos o nosso Deus e Pai eterno. Nós queremos nesse momento, Deus, ser abençoados pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Tira todo e qualquer impedimento, seja ele na mente ou no coração, no nome de Jesus. Pai, que haja liberdade agora para que a tua palavra seja ministrada, para que ela possa penetrar no mais profundo do interior de cada um, ó Pai, e produzir o resultado daquilo que saiu da tua boca para o nosso coração. No nome de Jesus, quebra algemas aqui hoje, Senhor Deus. Quebra o laço no nome de Jesus. Dá liberdade aqui no meio do teu povo, abençoando, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar assento? Você ainda está com a sua Bíblia aberta. Versículo de número 10. Na minha tradução aqui, Satanás faz uma pergunta: porventura não o cercaste? Tem outras traduções aí, não tem? Qual é a sua tradução diferente dessa? Porventura, acaso não tens protegido? Outra tradução. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Essas 3 traduções já são suficientes para a gente ministrar aqui umas 3 horas mais ou menos. Satanás está perguntando para Deus a respeito da fidelidade de Jó, porque Jó estava protegido. Jó estava cercado por Deus. Por acaso não tem tu cercado ele? Não tem tu cercado a sua família? Não tem tu cercado os seus bens? Tem uma tradução, acho que a irmã Jane leu essa tradução. Não colocastes tu uma cerca em volta dele, em volta da família dele, em volta dos bens dele? Você consegue imaginar essa situação? O diabo querendo atacar a vida do Filho de Deus, mas limitado por uma cerca que Deus colocou. Por uma cerca que Deus colocou na vida de Jó, na vida dos seus familiares e nos bens de Jó. Você consegue imaginar de que Jó não conseguia ver essa cerca, mas o diabo via? O diabo estava vendo essa cerca, o diabo estava tentando. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele ruge como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E ele buscando uma maneira de acabar com a alegria de Jó, de acabar com a adoração de Jó, de acabar com a fidelidade de Jó, mas ele estava limitado porque Deus colocou uma cerca em volta do homem de Deus. Você consegue imaginar que se não fosse a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que nós já teríamos sido consumidos? Você consegue imaginar que você acorda de manhã cedo, você não sabe do que está acontecendo no mundo espiritual, mas tem uma cerca de Deus, aonde os demônios não podem atuar na sua vida. Seus filhos vão para a escola, quem sabe eles são alvos do diabo, mas não pode fazer nada porque Deus colocou uma cerca em volta da tua família.
Você consegue imaginar, até de noite você dormindo, e você está cercado por Deus, protegido por Deus. O salmista disse: eu deito, eu durmo e eu acordo, porque o Senhor é comigo. Eu deito, eu durmo e eu acordo, porque o Senhor me cercou, porque o Senhor me protegeu, porque o Senhor me guardou. Isso é maravilhoso demais. Às vezes nós somos egoístas, estamos pensando nos nossos sonhos, nos nossos projetos, irmãos, e Deus está nos guardando, está nos protegendo. O inimigo está pedindo para se andar com a nossa vida. Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo pediu para se andar com a tua vida, mas eu intercedi por você. E Jesus está intercedendo: Pai, deixa essa cerca, Pai, fecha a vida dele, não deixa o inimigo tocar. Isso é coisa boa demais. Enquanto o diabo está ao nosso derredor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Alguns irmãos pregadores entendem esse texto de maneira errada e dizem: Deus coloca um anjo, Deus coloca anjos ao nosso redor. A Bíblia diz: o anjo do Senhor, o próprio Deus, o único que é onipresente, Ele pode acampar na minha vida, Ele pode acampar na sua vida, Ele pode acampar na vida do irmão lá no Brasil, ao mesmo tempo, na mesma hora. E Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Salmo 3, versículo 3 diz: o Senhor é o meu escudo que me protege e me faz andar de cabeça erguida. O Senhor é o meu escudo que me protege e me faz andar de cabeça erguida. Como é maravilhoso ser guardado por Deus, ser protegido por Deus. Como é maravilhoso ser cercado por Deus. A melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele ser guardado por Deus. A melhor coisa que pode acontecer é Deus colocar uma cerca ao nosso redor. É Deus nos guardar. Mas às vezes, algumas pessoas se cansam de serem cercados por Deus. Algumas vezes as pessoas se cansam daquela vozinha no subconsciente: faz isso não, não entra aí não, não toca aí não. Algumas vezes as pessoas se sentem cansadas de serem cercadas. Algumas vezes as pessoas buscam uma liberdade. E parece que essa cerca de Deus às vezes parece que vai sufocando. E a pessoa chega a pensar que não pode fazer nada. Não posso fazer nada, não posso ter liberdade. Deus não deixa. Aí o diabo ainda fala: você pode ver, mas você não pode tocar. Você pode tocar, mas você não pode sentir. Você pode sentir, mas você não pode ter prazer. E aí essa pessoa que às vezes está se sentindo cansada dessa cerca de Deus, aí pergunta para o companheiro de trabalho, pergunta para aquele que está na rua, para aquele que não conhece Deus: deixa eu te perguntar, quando você peca, quando você enche a cara, quando você bebe, quando você mente, você sente alguma coisa? Você sente uma culpa? Você sente um mal-estar? Você se sente um miserável? Aí a pessoa diz: não, claro que não. E aí você fica se perguntando: mas por que eu sinto? Aí você olha para a pessoa que parece que está longe de Deus, e parece que a pessoa tem liberdade, parece que a pessoa é livre. E aí você, às vezes, se sente sufocado pela cerca de Deus. Se já aconteceu isso na sua vida, ou se estiver acontecendo isso na sua vida, eu tenho um good news e um bad news para você. Eu tenho um good news e um bad news para você. Qual que vocês querem primeiro? O good ou o bad?
Vocês querem o mal primeiro? Mas eu vou falar o good news primeiro. Vocês não vêm me atrapalhar aqui na... O good news é que você pode sair da cerca de Deus a hora que você quiser. Agora. Agora. Se você disser assim, eu estou cansado dessa vida de crente, você pode sair agora. Você disser assim, eu não quero mais saber dessa culpa, eu não quero mais saber desse sentimento, eu não quero mais saber dessa vozinha me incomodando, eu quero fazer o que eu quero fazer. Você pode agora fazer isso. Você tem essa liberdade. Você tem a escolha. E você acha que Deus vai te obrigar a ficar cercado por Ele? Vai não. O filho pródigo chegou para o pai e disse, pai, cansei. Me dá a minha parte aqui e eu quero fazer o que eu quero fazer. O que o pai fez? Tem tanta coisa para a gente aprender nesse texto. Herança é só depois da morte. O moleque não tinha direito a herança nenhuma. Tinha direito, era um peteleco na orelha e vai trabalhar na roça, menino, para aprender a ser homem. Mas o pai fez o que Deus faz com a gente. Sabe o que Deus faz quando a gente quer sair do cercado dele? Deus dá corda. Jonas, eu estou cercando você e eu quero que você vá para Nínive. Eu não quero. Não quero, estou cansado dessa cerca, eu quero ir para o outro lado. Vai nessa tua força, varão valoroso. Pode ir. A hora que você quiser sair da cerca de Deus, good news, você pode sair. A hora que você estiver cansado, pode ir embora. Josué disse isso. Josué disse, coloca a mão na consciência, vê se servir a Deus é bom. Se não for bom, larga e vai servir o Deus dessa terra aqui. A hora que você quiser deixar Deus, pode deixar. Esse é o good news. Agora o bad news é que a hora que você sair do cerco de Deus, já tem outro cerco para você. O cerco do diabo. E tem muitas pessoas já nesse cerco. Já tem muitas pessoas cercadas pelo diabo. E sabe qual é o cerco do diabo? É a fome, é a doença, é a miséria, é a morte, é o suicídio. E aí vai uma lista. Você abre Apocalipse 6 e vê o que os cavaleiros do diabo são capazes de fazer. A hora que você quiser se livrar do cerco de Deus, o cerco do diabo já está te preparando. E talvez alguém pense que isso é história de pregador. Talvez isso pense que é coisa da igreja. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo. Se você tiver a sua Bíblia, eu queria dar tempo para você achar esse texto. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Manso. Escuta, está no cercado de Deus? Fica mansinho, fica quieto aí. Jesus disse para Paulo, até o momento, Saulo, dura coisa é você lutar contra o agrilhão. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dar o arrependimento para conhecerem a verdade e se tornarem a despertar
desprendendo-se do quê? Desprendendo-se do quê? Então, aqui o texto deixa bem claro. Tem pessoas que já estão cercadas pelo laço do diabo. E ao servo de Deus não convém brigar, mas convém instruir, convém ensinar, para que essas pessoas que foram presas e cercadas pelo laço do diabo, possam despertar e ser livres desse laço. A palavra do Senhor diz que Samaria foi cercada, a cidade foi cercada. E o cerco, a Bíblia diz que demorou tanto tempo, que eles não tinham como sair dos muros para comprar comida, para negociar, para vender. Foi se acabando os mantimentos. E chegou ao ponto de uma cabeça de jumento ser vendida por 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo ser vendida por 5 peças de prata. Como se não bastasse, há um caso que 2 mulheres pedem para o rei de Samaria para resolver o problema, porque uma das mulheres havia matado seu filho para elas comerem num dia, na promessa de que a outra mulher mataria seu filho no outro dia para comer também. Porque o cerco do diabo é um cerco de miséria. O cerco do diabo é um cerco aonde se perde a consciência e já se vai fazendo aquilo que a gente nem pode imaginar. Hoje na escola bíblica foi falado sobre o trono de Satanás. Foi tocado no assunto o trono de Satanás. Na carta aos Apocalipse fala de um local sobre esse trono. Alguns teólogos dizem e acreditam, baseado no que não sei, que em algum lugar da África, do continente africano, é o trono de Satanás, em algum lugar lá. Se é ou se não é, eu não sei. Mas eu quero trazer esse pensamento para você. Eu já estive na África. E a miséria é incrível. Todos nós sabemos, se não por experiência própria de estar lá, pela televisão, por documentários, pelo que a gente já ouviu. Escuta aí. A África está em cima das maiores jazidas de diamantes do mundo. Até hoje. Por baixo do continente africano tem diamante para tudo quanto é lugar. E eles estão na miséria. E é interessante que o texto diz que Lúcifer, ele andava sobre pedras preciosas. A África está sobre diamantes e eles estão na miséria. Segunda coisa, a África, o continente africano, os países africanos recebem doações com muitos e muitos países do mundo. Todos os anos colocando dinheiro em muita quantidade. E não tira a fome, e não tira a miséria, e não tira a corrupção. Só um pensamento para você. Porque quando o laço do diabo cerca alguém, é bem possível que essa pessoa se torne amarga, é bem possível que essa pessoa se torne ingrata, é bem possível que essa pessoa não reconheça o cuidado de Deus. Então, Jó estava cercado por Deus. Às vezes, nós achamos e pensamos que estamos sendo sufocados pelo cerco de Deus. Se é esse o seu pensamento, good news. Você pode sair a hora que você quiser. Você pode largar Deus a hora que você quiser. Você pode largar a igreja a hora que você quiser. Você tem toda a liberdade. Agora, sem medo de errar, já tem um laço te esperando.
já tem um outro cerco te esperando. Aquele filho pródigo se cansou da cerca do pai. E disse: me dá a minha herança, eu vou viver a minha liberdade. Nós conhecemos a história. Quando ele estava na miséria, quando ele estava desejando a comida dos porcos, ele lembrou. Sabe o que ele lembrou? Lá no cerco do meu pai, lá na casa do meu pai, lá debaixo da proteção do meu pai, dos cuidados do meu pai, dos olhos do meu pai, até os empregados estão melhores do que eu. Então, eu vou me arrepender, e eu vou voltar, e eu vou pedir para o meu pai, para ele me receber, não como filho, mas me receber pelo menos como empregado na sua casa. Quando ele foi, o pai já estava preparado com um anel, com vestes e com uma festa para dizer: seja bem-vindo ao cercado do seu pai, seja bem-vindo aos cuidados do seu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: servir a Deus é bom, estar sendo cuidado por Deus é bom. A voz do Espírito Santo de Deus dizendo: não faça, não toque, não vá, não abra sua boca, é bom, é o cuidado de Deus com a sua vida, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus age diferente do diabo. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta e o quê? Bate. Quem abrir, o Senhor entra. Quem abrir, o Senhor entra. O diabo não. O diabo não bate. Ele só precisa de uma brecha. É uma brecha no casamento. É uma brecha na família. É uma brecha na vida financeira. É uma brecha na tua fé. Só uma brecha. É só uma brecha que ele precisa. Sabe para quê? Para destruir e te fazer escravo. Se você acha que a cerca de Deus te sufoca, você não conhece a cerca do inimigo. E é melhor você não conhecer. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jesus está sentado no Monte da Oliveira, e ele está nesse momento olhando para Jerusalém, e olha o que ele declara aqui: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. E não, o quê? E não quisestes. Olha que tremendo. O Senhor está à porta e bate. Se você abrir, ele entra. Olha a declaração que ele faz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cercar vocês, quantas vezes eu quis cuidar de vocês,
Quantas vezes eu quis proteger vocês como a galinha protege os seus pintos. Mas vocês o quê? Não quiseram. Nós estamos em noite de celebração da Santa Ceia. E a Santa Ceia, como a pastora Lucicleia pregou aqui, ela disse que a Santa Ceia é um momento de comunhão e relacionamento. Ela disse que você só chama para sentar na sua mesa quem você realmente quer se relacionar com essa pessoa. E na Santa Ceia nós somos convidados a nos relacionar com o nosso Deus. E é muito interessante que a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E faça o quê? E coma e beba. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você mesmo. Examina você mesmo. Faz um exame de como está o seu relacionamento com Deus. Faz um exame de como é que está a cerca de Deus na sua vida. E coma. Você quem toma a decisão. Agora, quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe o quê? A sua própria condenação. Meter a mão aqui, pegar e comer sem saber o que está comendo, você está comendo a própria condenação. A palavra do Senhor diz em João capítulo 3, quem tem o Filho não é condenado. E quem não tem o Filho já está condenado. E a palavra do Senhor diz no mesmo texto, o Senhor não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Mas você vê que a escolha é sua. Ter Jesus é muito mais do que conhecer Jesus. A gente conhece, como Jó disse, eu conhecia de ouvir falar. Você conhece Jesus? Conheço Jesus. Conheço Jesus da igreja, Jesus da religião, Jesus da... Não. Você tem Jesus. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis proteger vocês e vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Às vezes a nossa boca fala, mas as nossas atitudes fazem diferente. Você quer ser protegido por Deus? Você quer ser guardado por Deus? Você quer que seu filho vá para a escola, está protegido por Deus, está guardado por Deus? Quero. Você quer se relacionar com esse Deus e deixar Ele ser o Senhor da sua vida e Ele dirigir os teus passos e Ele ajudar nas tuas decisões? É aí que nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. Agora escuta, Jerusalém, eu quis proteger vocês. Vocês não quiseram. Eis que a vossa casa se vos tornará ou se deixará deserta. Eis que a vossa casa ficará deserta. Quando aquele filho pródigo estava sentindo o deserto da vida, ele lembrou do cerco do pai. Eu estou aqui para ministrar para você, para dizer, não sai do cerco de Deus. Não sai da presença do Senhor. Deixa o amor de Deus te envolver. Deixa o cuidado de um Pai Celestial cuidar de você. Se você está sentindo a sua alma deserta, arrepende-te e volta ao primeiro amor, volta aos caminhos do Senhor.
É maravilhoso poder ser cercado por Deus, é maravilhoso poder ser cuidado por Deus. Você imagina a maneira que nós protegemos os nossos filhos, o bem que nós queremos aos nossos filhos, as vezes que a gente diz não para os nossos filhos, estamos pensando no melhor para eles. Assim é Deus com o seu cuidado, com a sua cerca em volta de nós. E isso é bom. E o que tem a ver essa cerca com a Santa Ceia? No Antigo Testamento, foi feita uma aliança. Na saída do Egito, Moisés recebeu a instrução de Deus. Mata o cordeiro, pega o sangue e passa no umbral das portas. À noite, o destruidor irá passar. E aonde tiver o sangue, ele vai passar por cima. A Páscoa que nós celebramos, os americanos chamam de Passover. É exatamente isso, Passover. Isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, ser protegido por Deus é mais do que dizer, eu quero ser protegido por Deus. Tem que comer da carne, tem que beber do sangue. Tem que aceitar a Cristo como Salvador e também como Senhor, como dono da sua vida. Tem que dizer, Jesus, coloca uma cerca em volta de mim. Você tem que pedir a Deus para proteger você até de você mesmo. A palavra do Senhor diz que o Senhor entregou um grupo de pessoas aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Sabe o que Deus fez com essas pessoas? Abriu a cerca e diz, pode fazer o que você quiser. Na aula de hoje da escola bíblica, eu não posso ficar citando, porque senão o pessoal não vai precisar vir na escola bíblica. Foi dito o tema do satanismo. Qual é, pastor Ismael? Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Faça a sua vontade. Esse é o tema do satanismo. E aí, nós precisamos pedir a Deus, Deus, coloca uma cerca na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu coração, nas minhas vontades, porque até o coração é enganoso e eu preciso, Deus, que o Senhor me proteja. Eu preciso, Deus, que o Senhor me guarde. Eu preciso, Deus, que o Senhor cuide de mim. Aleluia. Glória a Deus. Escuta essa aqui. Minha esposa ministrou aqui o hino, dizendo que lá na cidade de Deus tem ruas de ouro e tem um muro de jaspe. Escuta. E a Bíblia diz o tamanho do muro, o comprimento e a altura do muro. E é bem alto esse muro. E fala sobre 12 portas nesse muro. Presta atenção. Lá não haverá choro. Lá não haverá decepção. Lá não haverá angústia. Lá não tem diabo. Lá não tem demônio. Lá não tem tentação. Lá não tem luta. Não tem, porque já foi vencido em Cristo Jesus e nós somos mais do que vencedores. E eu pergunto, Jesus, se o negócio é bom assim, por que precisa de muro? Porque muro fala de defesa, muro fala de proteção.
Sabe por quê? Porque Deus, ainda que não tenha nada contra, Deus ainda quer nos proteger, Deus ainda quer nos guardar, Deus ainda quer nos reunir como um pinto debaixo das suas asas, porque Ele é Pai, porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque quando Ele coloca um cercado na nossa vida, é para o nosso bem. E hoje, você tem a oportunidade de submeter a sua vida ao cerco de Deus. Hoje, você pode dizer: Deus, me cerca pela frente, me cerca por trás. Oh, aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quando eu falei aqui que se você sair do cerco de Deus, já tem um cerco te esperando. A palavra do Senhor diz que o moço do profeta, ele quando abre a porta de casa, ele fecha rápido e entra correndo e diz para o profeta: ai, meu Senhor, porque vamos morrer, porque estamos cercados. O homem de Deus disse: maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Se você sair do cerco de Deus lá fora, já tem um cerco te esperando. Aí, o homem de Deus ora e diz: Pai, eu oro para que o Senhor abra a visão desse moço. E diz a Bíblia, se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz que o moço viu cavalos e carruagens de fogo ao redor. Deixa eu dizer para você, se você se submeter ao senhorio de Jesus, tem uma proteção em você, tem uma proteção na tua casa, tem uma proteção na tua família, tem uma proteção na tua vontade, tem uma proteção nas tuas emoções, tem uma proteção na tua coroa, tem uma proteção no teu futuro. Se você se submeter à vontade de Deus, você está protegido, você está guardado, e Deus não abre mão de você, aleluia! Jesus, quando estava para entregar a sua vida, Ele disse: Pai, eu te louvo, porque todos aqueles que o Senhor colocou na minha mão, ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Fica na mão de Jesus, fica debaixo da proteção do sangue, deixa o sangue de Jesus te marcar, deixa ter um selo de Deus na sua vida, submeta-se ao Senhor e você será protegido por Ele. Glória a Deus. Bárbara, você pode ministrar aqui? Vamos nos colocar de pé.